Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei com o Mano, Chico Garcia, Dinei, Benjamin Bach, todo mundo aí comemorando a vitória do Corinthians por 1-0 em cima do Cruzeiro, tá muito bom. Eu quero ver a cara dos antes agora que falou que a gente ia tomar uma goleada lá, que ia perder. Cadê? Sumiram, né? Estão sumidos? Comentem no chat vocês, os antes aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É isso aí, rapaziada. Cruzeiro 0, Corinthians 1. É esse o time do Corinthians que a torcida quer ver sempre. É esse o time do Corinthians que teve uma atuação exemplar, espetacular e digna de Oscar na noite de hoje, que merece realmente uma salva de palmas, inclusive dos rivais. Esse time do Corinthians que eu cansei de falar que não é uma porcaria, como muita gente da mídia costuma bater no peito e falar que é, tá aí ó, chupem. Quando eu falava que esse time do Corinthians no Campeonato Brasileiro jogava de sangue doce, escolhia partidas pra jogar, chupem. É esse o time do Corinthians da Copa do Brasil, que agora em 7 jogos tem 7 vitórias, 9 gols marcados e nenhum sofrido. Vamos falar o que agora? É o Cruzeiro no Mineirão, não é o time imbatível, não é o time que ia atropelar o Corinthians. Ó, curvem-se, guardem aí esse anticorintianismo de vocês, bem guardado, eu vou falar onde? No bolso, não sou mal educado não. Então, ó, curvem-se apenas e paguem um pau, porque aqui, meu irmão, tem camisa pra cacete, vocês têm que respeitar, Então, cambada adiante. Curvem-se ao Corinthians. E, cara, que partida que todo mundo fez, mas destaque especial pro Mateuzinho. O Mateuzinho que naquele jogo do Campeonato Brasileiro, os caras falaram, nossa, o Arroio vai deitar nele. Não achamos, cara. Caio Jorge, cadê? Matheus Pereira, também não vi. Cara, Corinthians, foi demais, mano, foi demais. Inclusive Dorival, que eu sou crítico, hoje montou uma estratégia excelente. Corinthians no primeiro tempo se impôs ali nos primeiros minutos, empurrou o Cruzeiro pro campo de defesa, criando chances de gol. Cruzeiro equilibrou o jogo, depois o Corinthians começou a se impor de novo, marcou o gol. No segundo tempo, meu irmão, foi aquela partida aí de superação, todo mundo se defendendo, erro zero. Parabéns, Corinthians, parabéns. Não tá nada decidido, ainda tem o jogo do final de semana lá na Neoquímica Arena, mas eu tenho certeza que pela postura o Corinthians vai passar e vai pra final. Tamo junto! Vai, Corinthians! Aí, boleirada, hoje vocês orgulharam nós corintianos, hoje vocês jogaram como Corinthians, como Corinthians. E vocês que ficaram secando nós aí, mordem as costas, seus antes, aí seus sem mundial, seus tricas soberanos da Vila Sônia, morde as costas. Domingo, aí fiel, vamos fazer a diferença junto com os jogadores. A fiel vai fazer a diferença domingo. Morde as costas, seus antes. Vai, Corinthians. Nunca duvidem do Corinthians. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Pois é, eu falei. Todo mundo dando, vai dar Cruzeiro, 3-0, 2-0, 4-0. Deu Corinthians com um partidaço no primeiro tempo, principalmente do Mateuzinho, do Gustavo Henrique e do Maicon, que jogaram muito. O Memphis fez o gol. No segundo tempo o Cruzeiro foi para cima, jogou melhor, mas o Corinthians se defendeu muito bem. Time tranquilo, tocando a bola, sem nervosismo. E a torcida do Corinthians, para variar, dando show lá em Minas Gerais, né? 60 mil pessoas, 3 mil corintianos e, para variar, a torcida do Corinthians fazendo muito mais barulho. Agora é domingo na Neoquímica Arena. Se jogar com essa vontade, com essa aplicação, é isso, cara. Mais uma final de Copa do Brasil. É, Cruzeiro. Hoje foi Cruzeiro sendo Cruzeiro, hein? Estamos no ar para falar de Corinthians 1, Cruzeiro 0 ou Cruzeiro 0, Corinthians 1. Eu vou falar um negócio para vocês. Esse Corinthians da Copa do Brasil me serve. Eu quero morar nesse Corinthians da Copa do Brasil. Que diferença, meus amigos. Meu Deus do céu, não pode ter jogo sempre do Corinthians na Copa do Brasil? Podia ser, né? Corinthians na Copa do Brasil. Corinthians e Copa do Brasil. O Corinthians nasceu para ganhar a Copa do Brasil de 2025. O Corinthians existiu para vencer a Copa do Brasil de 2025. Eu só posso acreditar nisso, porque é outro time. É um time maduro, é um time forte, é um time consistente, é um time inacreditável. Não tem nada a ver com essa reta final medonha de brasileiro que o time fez. Esse é o Corinthians que a gente estava esperando. O Corinthians da Copa do Brasil. Ô, Dorival Júnior, você gosta, né? Gosta de uma Copa. Meu Deus do céu. Mas você lambuza com uma Copa do Brasil. Como é que pode?
Como é que pode? Pegou esse Cruzeiro, o cabuloso, em Minas Gerais, amassou e botou no bolso. O Cruzeiro, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, badalado, badaladíssimo de Léo Jardim, simplesmente não existiu. Foi dominado pelo Corinthians de Dorival. O Corinthians da Copa do Brasil é outro. É outra conversa. É outro nível, é outro patamar. Se fosse sempre assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Por que fizeram o torcedor sofrer durante todo esse tempo? Por que não jogaram assim? Mas não importa. Não importa. Pega tudo, joga fora, esquece. É outro papo agora. Agora são 3 jogos para o título. É isso que eu sou obrigado a pensar. Que o Corinthians está a 3 jogos do título da Copa do Brasil. De uma grande conquista. De terminar 2025 muito, muito, muito bem. Claro que não tem nada definido. A gente vai falar muito desse jogo, projetar o jogo da volta. Mas caramba, que atuação diferente. Que postura diferente. Que Corinthians, cara, dominante. O Cruzeiro tremeu. O Corinthians parecia que estava jogando em casa. O Corinthians foi completamente diferente. E com desfalques, tá? Com problemas. Mesmo assim, mas é impressionante como parece que a mentalidade desses caras foi preparada para esse jogo. Porra, agora eu entendi. Agora tudo fez sentido na minha cabeça. Agora, sabe aquele meme, né, uma explosão no meu cérebro. Porque agora se justifica, faz sentido. Porque esses caras, aqui, eu pude ver o Corinthians jogar pelo menos parte do que sabe, do que pode, que não era o que estava acontecendo no Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro arrastado, caminhando, em que a coisa não acontecia. E a gente vai falar muito desse jogo. Em 5 minutos que eu abri essa live, já tem 7.000 pessoas conectadas. Vamos embora que a gente tem muito a falar. Essa live em nome de KTO. Que loucura esse Corinthians. Eu quero morar no Corinthians da Copa do Brasil. Eu quero morar no Corinthians da Copa do Brasil. Cruzamento de André Carrilho. Tô vendo aqui agora, ó. Yuri Alberto Escora e Memphis Depay. Vamos falar um negócio. Onde estão os detratores de Memphis Depay? Que dia, que noite para os críticos de Memphis. Que noite. Onde estão? Eu quero ouvi-los. Onde vocês estão, críticos de Memphis Depay? Onde vocês estão? Estão calados, estão escondidos, estão envergonhados. Ó, eu falei dos críticos do Memphis Depay, eles me derrubaram aqui, tentaram me derrubar, mas eu estou aqui, porque falem o que quiser de Memphis Depay, ele broca, ele crava, ele decide. E vocês viram a dificuldade, né? Que ele ficou na frente do Cássio. Vocês viram o nervosismo de Memphis Depay diante do Cássio, né? Ele ganha de cabeça, chega na frente do Cássio, ele nem olha para o goleiro do Corinthians. Ele nem olha, ele vira o rosto e empurra a bola para o fundo da rede. Gente, falando sério, que baita vitória, tá? Que baita jogo. Um jogo consistente defensivamente, inclusive, do Corinthians. Não é fácil encarar esse Cruzeiro fora de casa. O Corinthians fez o seu resultado. Quando faz o gol, já era melhor, já merecia o resultado. O Corinthians não tomou conhecimento do Cruzeiro. Foi em busca do resultado. 10.000 pessoas aqui. 10.000 pessoas, vocês são demais. 10.000! Vamos! Cara, que vitória. Que jogo, que estratégia. Aliás, tô aqui, ó, Dorival. Eu sou um crítico do Dorival nos pontos corridos. Acho que muitas escolhas dele foram equivocadas. Acho que algumas entrevistas ele se perdeu em alguns momentos, mas a estratégia foi brilhante. Deixou o Garro para o final, colocou o Vitinho na hora certa, fechou os espaços com o Angileri quando o jogo permitia um sofrimento maior, porque era natural que o Cruzeiro fosse em busca do resultado. O Cruzeiro demorou para entrar no jogo, demorou para colocar o Gabigol e não jogou nem perto do que poderia. E isso tem a ver com a estratégia do técnico do Corinthians. Sabe por quê? O Corinthians não deu campo para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de campo para jogar. Ele precisa do contra-ataque com Caio Jorge, com Matheus Pereira. O Corinthians não deu espaços.
O Corinthians não deu espaços latifúndios para que o Cruzeiro pudesse se criar. E com isso, conseguiu dominar o meio de campo, ter uma forma consistente de jogo, e aí alguns jogadores que não vinham aparecendo nos últimos jogos, eles apareceram. Entre eles, André Carrillo, jogando pelo lado direito, André Carrillo, El Tranquilo, o peruano, maravilhoso. Não foi uma assistência, né? Porque a assistência foi do Yuri, mas o cruzamento foi dele. Ele jogou muito bem, muito diferente do que vinha jogando. Carrillo, importantíssimo. No meio de campo, mesmo sem Ranieri, tá? Funcionou com Breno Bidon, com Maicon, com Martínez, que eu sou um crítico também. Funcionou o meio de campo do Corinthians. Pera aí, temos um pedido aqui. Temos um pedido especial. Deixa eu achar o pedido especial. Aqui, ó, temos o melhor elenco vagabundo do Brasil. Os caras escolhem jogo para jogar, mas pelo menos quando eles escolhem, eles fazem esse tipo de coisa. Cara, que loucura. O Corinthians é um roteiro inacreditável. A gente tá falando de um ano maluco desse Corinthians, cara, que consegue vencer o Cruzeiro no jogo decisivo no Mineirão por 1-0 para decidir em casa no domingo. Não tá nada decidido. Esse Cruzeiro é perigoso. O Corinthians tem que ficar de olhos bem abertos, mas é uma puta vantagem. Que vantagem espetacular. O Corinthians joga por um empate em casa. E até vai facilitar a estratégia, porque o Corinthians não vai precisar, obviamente vai fazer isso, vai atacar o Cruzeiro, porque joga em casa, tem que ser protagonista, mas não vai precisar se soltar ao ataque com uma necessidade de fazer gols, porque aí vai dar campo ao Cruzeiro, que foi justamente o que o Corinthians não fez hoje. E não pode fazer domingo também, porque é tudo o que o Cruzeiro quer. Se hoje o Cruzeiro tivesse vencido, obrigatoriamente esse Corinthians teria que buscar o resultado no domingo. Ao buscar o resultado, os espaços se abririam. E esse Cruzeiro no contra-ataque é letal. É o jogo do Cruzeiro do Léo Jardim. Mas ele esbarrou num muro alvinegro, numa disciplina tática fantástica. Acho até que o André Ramalho não começou bem o jogo, mas depois ajustou, porque defensivamente ele tem um zagueiro formidável. O Gustavo Henrique, cara, jogou pelos dois hoje. O Gustavo Henrique foi foda, fantástico na defesa. E com isso, o Corinthians teve mais facilidade. E com uma puta ausência. Tô falando do Ranieri. Cara, o Ranieri, pra mim, é o leão ali à frente da defesa. Você estar sem ele, por isso é importante prepará-lo pro domingo. Tomara que ele esteja à disposição. Porque aí, irmão, não vai ter palmo de grama da Neoquímica Arena descoberto. Não vai ter. O Ranieri vai cobrir todos. Por isso que é necessário que ele esteja em campo. E aí o Corinthians está a um jogo, a 90 minutos de disputar a final da Copa do Brasil. Vou repetir para vocês. O Corinthians está a 90 minutos de disputar a final da Copa do Brasil. Pode vir Fluminense, pode vir Vasco. Esse time cascudo aí, que bateu o Palmeiras em 2 jogos na final do Paulistão, que despachou o Palmeiras em 2 jogos com 3-0 no agregado nas oitavas, que bateu o Atlético Paranaense como se não houvesse amanhã. Esse Corinthians que na Copa do Brasil não tomou um gol, que venceu todos os jogos. A gente está falando de um Corinthians, não é que ele empatou, não é que ele perdeu, ele não empatou nenhum jogo. Ele ganhou todos os jogos da Copa do Brasil. O que é isso? O Corinthians 2025 foi moldado, fadado, forjado para jogar a Copa do Brasil. Gente, assim, vai ser um pecado, um crime dos deuses, se esse time não for campeão. Olha tudo que está construindo. Pega a campanha. Bateu o Palmeiras, bateu o Novo Horizontino, bateu Atlético Paranaense, bateu quem veio. Ah, time da Série B, tchau. Ah, é o Palmeiras, tchau. Ah, é o Cruzeiro, tchau. Ainda não tchau, mas quase tchau. 1-0 no Mineirão. 1-0 no Mineirão. 15 mil pessoas. Ai, que loucura, vocês são demais. 15 mil pessoas, vitória gigante. Eu estaria feliz com o empate, porque geralmente o Corinthians não joga bem fora de casa. Abraço, tamo junto. Valeu, Júlio César Pereira. Agora em casa com uma baita vantagem. Aliás, preciso destacar outro cara, Hugo Souza. Esse Hugo Souza, velho, puta que pariu. Que goleiro de time grande. Que goleiro gigante, cara. Na hora do vamos ver, ele aparece.
Na hora que tem que rachar, ele racha. Não tem bola perdida com ele. Quando tem que segurar, ele segura. Ele se joga, ele defende. Quando a bola vem, ele salva. Não acho que o Cruzeiro tenha sido tão agressivo assim, mas chegou, normal, um time perigoso, joga em casa. E lá estava, quando a bola passava pela defesa, lá estava Hugo Souza. Que goleiro! Time grande é assim. Para você ganhar título, para você ganhar grandes jogos, para você chegar longe, você precisa de um grande goleiro. Você precisa de um goleiro decisivo. O goleiro dos 3 pontos. O Cássio é assim também. O Cássio é assim também. Mas ele não pegou a bola do jogo. Ele não pegou. O Hugo pegou. O Hugo pegou a bola do jogo. O Cássio não pegou. Porque aí, do outro lado, o Caio Jorge não apareceu. O Matheus Pereira não apareceu. O Sinisterra, que entrou no segundo tempo, o Arroio, eles não apareceram. O Gabigol demorou para entrar. Entrou aos 26 do segundo, mas também não apareceu. Quem apareceu foi quem? Quem? Memphis Depay. Onde estão os críticos de Memphis Depay? Apareçam. Apareçam. Surjam das cinzas. Debaixo das cobertas. Debaixo do bidê, do criado mudo, da parede. Saltem. Quero ver. Quero ouvi-los. Onde estão os críticos de Memphis Depay? Não me interessa quanto ele custa. Custo-benefício? Vamos avaliar depois. Eu não tenho acesso às contas do Corinthians. Eu não sei quanto ele custa. Eu não sei quanto a patrocinadora paga. Eu não sei, eu não quero saber. Eu tô falando de bola. Tô falando disso aqui, ó. De dominar a arte do futebol. De entender o que é jogo grande. De saber o que é preciso ser feito. De crescer na hora decisiva. Eu posso ter sido um crítico do Memphis em alguns jogos do Brasileiro, como fui do elenco inteiro. Do Dorival, inclusive. Critiquei quando mereciam ser criticados. Não estava jogando nada. Se arrastaram no Campeonato Brasileiro. Entregaram uma campanha horrorosa, 13º colocado atrás do Santos. Mas esse Corinthians da Copa do Brasil, esse é um sonho. Esse é um devaneio. Esse é um paraíso. Esse é um oásis. Esse é uma praia das Maldivas. E esse eu quero viver. Esse eu quero para sempre. Nesse eu quero morar. Esse Corinthians da Copa do Brasil. Eu não vou criar causa aqui, cara. Eu não vou falar assim, poxa, por que não jogou sempre assim? Exploda-se. Eu preciso analisar o jogo de hoje. E o jogo de hoje é um Corinthians copeiro, cascudo. Cara, que atuação gigantesca. Essa atuação aí, Corinthians campeão, quiçá, daqui 10 dias, essa atuação aí entra para a história, fica marcada. Não é só uma final. Tem a eliminação do Palmeiras nas oitavas, aqueles 2 jogos, 3-0 no agregado, mas tem esse jogo aí. Esse jogo aí deu um tiquezinho. Deu, sabe? Um check. Opa, um sinal. É jogo de time que quer conquistar, que quer vencer, que sabe o que quer. Que atuação, cara. Maiúscula. Cara, o Corinthians parecia o Corinthians entendeu o tamanho do jogo. O Corinthians não tremeu em nenhum momento. Quem tremeu foi o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou nervoso. O Cruzeiro custou entender o tamanho do jogo. Quando foi entrar no jogo já estava 1-0. Quando tentou entrar no jogo de novo, o Corinthians estava se defendendo, especulando, saindo, e por pouco não tomaram outro gol. O Vitinho fez uma puta jogada no segundo tempo, quase faz o segundo gol. O Corinthians foi predominante. Foi dominante. Foi, cara, foi maior. O Corinthians foi maior. O Corinthians pegou o favoritismo do Cruzeiro, amassou e botou no bolso. E é isso que eu esperava. Era isso que eu esperava. Primeiro, uma postura diferente, independentemente do resultado. Podia terminar empatado, podia tomar um gol. Não sei o que podia acontecer. Mas eu cobrava postura. O que é postura? Entrega. Entender o tamanho do jogo. Entender o tamanho da torcida. Entender o tamanho da responsabilidade depois de um brasileiro péssimo.
E de entender que esse título pode, primeiro, deixar esses caras marcados na história, salvar o ano, um ano completamente turbulento no extracampo, e compensar uma torcida que passou tanta raiva, tanto problema nessa temporada de 2025. Esses caras entenderam isso. Mas, Fel, separei alguns trechos pra vocês aí, mano. O Chico Garcia, Dinei e também o Benjamin Bach. Cara, o Chico, ele é o cruzeirense. O Chico é o gremista mais corintiano que eu conheço, mano. Olha a felicidade do cara com a vitória do Corinthians, a empolgação, ele fica muito feliz, né? Claro que tem a parte financeira, ele ganha dinheiro mais com o Corinthians, né, no canal dele, mas dá pra ver que ele se tornou um corintiano. Claro, tem um Grêmio lá, mas o Grêmio não é rival do Corinthians, mas é muito bom, cara, ver essa felicidade dele, a felicidade de nós corintianos, né, que passamos um ano aí sofrido com o Corinthians, poucos momentos de alegria, eliminar a porcada, ganhar o título paulista em cima da porcada, agora contra o Cruzeiro, primeira partida, claro que não estamos classificados, pés no chão, né, claro, vamos comemorar hoje, quinta-feira, mas a partir de sexta ali, já começar a focar e concentrar muito mais. Domingo tá 0-0. Domingo é 0-0 agregado, esquecer o primeiro jogo e tentar vencer. Se fizer um golzinho ali com uns 15, 20 minutos, caramba, hein? Um 2-0 seria perfeito, aquela bola do Vitinho. Se ele bate no meio do gol, na cara do goleiro, eu acho que ele faria aquele gol. Ele tentou tirar demais ali, mas tá bom, cara. Eu tinha chutado empate, ainda bem que eu errei esse empate, 1-0. E, cara, e não sofremos gols ainda na Copa do Brasil. Não quero zicar, mas bom demais, né? Bom demais. Inscreva no canal se você não é inscrito. A gente posta vídeo todos os dias aqui para a fiel torcida. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo. Valeu, é nóis.